quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência muito, dizemos, traumática com o empreendedorismo que me fez desviar no começo da minha carreira. E isso é uma história para um filme, assim, de um dia, mas basicamente, imagina que eu cresci na Sérvia, e eu cresci, né, nos anos 80, anos 90, que eu cresci num socialismo, dizemos, como sistema. Minha mãe era empresária no momento que você não podia ser empresária, né? Você não podia ter uma empresa privada, tudo era público. Então, ela meio que operava uma empresa privada, inclusive uma fábrica de cosméticos em todo o seu ramo, por baixo de uma casca de um instituto de pesquisa público, que era o jeito que você podia fazer as coisas acontecer naquele momento. Só que quando eu estava na faculdade, eu estava já em Milão, na faculdade, que é onde eu fiz o meu curso. Mas você podia sair do país? Não, você podia, não tinha nenhum problema nesse sentido, mas a organização econômica era essa mesmo. Não era bem como lá a Rússia, mas também não era, dizemos, o ocidente capitalista também não, né? Estava nesse meio. E basicamente, no momento que eu estava na faculdade, mudou de regime, né? Teve, dizemos, uma revolução política no país. E logo em seguida começou o processo de privatização acelerada. Então, todas as empresas públicas foram privatizadas, vendidas. Muitos capital estrangeiro entrando, comprando empresas, etc. Só que a grande maioria das empresas eram completamente quebradas, com dívida, sem produção boa, etc. E a empresa da minha mãe era fantástica, né? Tinha lucro bom, crescendo muito, etc. Então, ela estava numa situação onde, depois de trabalhar nessa empresa por 15 anos, ela tinha que comprar a própria empresa. Numa leilão. Era literalmente isso. E como a empresa era, dizemos, uma joia no meio de trigo de empresas falidas, tinha muitos interessados. E a leilão foi muito para cima do que ela podia pagar. No final, ela foi até o fim, ela optou por, né, dar o preço mais alto, mesmo tendo que se endividar depois, absurdo, né, para comprar a própria empresa. Mas, como tinha vários aí interesses políticos envolvidos, etc., ela foi logo em seguida ameaçada, desqualificada desse processo de leilão e depois ameaçada politicamente, etc., de sair da empresa e de desistir desse projeto. E que ela não quis fazer, e por isso que te digo, é uma matéria de um filme, assim, mas acabou tendo que fazer porque real estava ameaçada, assim, de coisas muito sérias. Então, isso foi uma experiência muito traumática para mim, que eu sempre quis, né, seguir dizemos, o caminho de empreendedorismo. E a minha ideia até era, depois da faculdade, voltar para a Sérvia, começar uma coisa por lá. Meu pai já tinha a empresa dele, de, assim, dizemos, uma editora na época, uma editora boutique, assim, dizemos, na época, que também estava começando. Mas eu desisti de tudo isso. E eu fui para Londres e entrei no mercado financeiro, né, num caminho que eu, honestamente, nunca desejei para mim, mas que eu senti que naquele momento era uma opção que era mais segura. Um oásis, né? Exato, no meio de tanta confusão. exato. E eu queria fugir de tudo, sabe? E eu demorei 8 anos. Foi uma experiência fantástica, assim, olhando para trás. Não me arrependo de jeito nenhum. Tive muita sorte de, no mercado financeiro, banco de investimento, né? Ter uma diretora mulher e até uma head de área mulher. Muito raro, né? Porque o mercado financeiro é bem machista, né? Muito realmente, ainda, né? Eu era na mesa de operações mesmo, na bolsa, assim. Praticamente não tinha mulheres. Por isso, né? Elas cuidaram muito bem de mim. Me levavam, assim. Eu lembro que eu tinha, né, 22, 23 anos na época. Eu não saía de avião. Eu visitava cliente em Marrocos, na Rússia, Médio Oriente inteiro, assim. Que era meio que a área que a gente visitava. Foi bom. Mas, sabe quando você faz alguma coisa e você, né, tem uma remuneração boa, você vê que você vai seguir um caminho que pouca coisa pode dar errado. É um trabalho intelectualmente, sim, dizemos, interessante, mas você não sente, assim... completa. E não tem, assim, nada de gratificante no que você faz. Você pensa assim, como se eu fosse falar pra você agora, Cris, o meu trabalho é fazer isso, isso, e eu tava... Eu não sei o que eu me orgulho. Você não era apaixonada. Talvez fosse um mercado que você não fosse apaixonada. Exato. E aí, mas foi o mercado financeiro que me trouxe para o Brasil a primeira vez.
Isso foi em 2013, na véspera do carnaval. Então, eu sempre digo que foi destino. Que quem chega no Brasil na véspera do carnaval não vai mais embora, né? Que eu acho que é isso que definitivamente aconteceu comigo. E eu vim, assim, muito sem planos. Fui convidada pelo banco que começava uma área aqui. A área bem que é parecida com o que eu fazia em Londres. Era para ser uma coisa super temporária, um ano e meio, talvez. Mas, por mais que o comecinho foi um pouco difícil, que eu não falava uma palavra de português, nunca tinha viajado pra América E Latina. hoje você fala português perfeitamente, né? Obrigada. Coisa que mais me orgulho. Mas aí eu cheguei e o comecinho foi um pouco difícil pra se acostumar, mas depois, uma vez acostumada, eu não quis mais ir embora. O que te segurou no Brasil? Então, eu acho que assim, eu sempre digo que tem 2 tipos de estrangeiros no Brasil. Os que chegam e em menos de um ano fogem, assim, à primeira oportunidade, que não se acostumam. E os que superam esse primeiro período e nunca mais vão embora. De todos os meus amigos estrangeiros que tenho aqui, ninguém ficou no Brasil 4 anos. Ou ficou muito pouco, ou tá aqui até hoje sem planos de sair. Ah, não tem um meio termo. Porque eu acho que Brasil é isso, não tem meio termo, né? Tem Ame ou coisas deixo, que né? As são… pessoas falam. Porque é verdade, você ama esse Paixão, ótimo, é isso mesmo. Você se Porque, apaixona. eu acho que pra mim, o que eu mais me apaixonei foi a possibilidade de eu conseguir contribuir muito a uma sociedade que, na minha visão, vindo da Europa, ainda é uma sociedade em construção, Tem sabe? muita oportunidade, né? Muita oportunidade, Você fala que o muito. Brasil é um país das oportunidades. E as pessoas falam, imagina, é um país difícil e tal. É difícil, mas tá cheio de oportunidades. Se você quiser crescer aqui, tem muita oportunidade, né?